Conselheiro, por favor. Aí nos atenderam e nós estamos aqui hoje para cumprir com uma das etapas que a SOS hoje propõe para que a gente dê fluxo realmente ao planejamento focado em Mata Atlântica com a participação da sociedade civil, que é, na verdade, o grande diferencial desse instrumento que é o Plano Municipal da Mata Atlântica. Eu, Mariana, hoje coordeno nos 17 estados as estratégias que a SOS adotou para conseguir articular com as secretarias estaduais, com as secretarias municipais, com os conselhos de meio ambiente, prioritariamente, a elaboração e o encaminhamento dessas propostas de planejamento integrado, né, praticamente incorporando as metas, inclusive do plano diretor, outros instrumentos de lei de ocupação do solo, que são importantes, que componham aí a temática sobre a Mata Atlântica e sobre a cobertura ambiental independente do bioma. A gente sabe que tem a mesma importância no sentido de ecossistema. Então, hoje eu especificamente vim fazer a pesquisa de percepção ambiental com vocês, que eu vou mostrar rapidamente, para a gente não avançar muito no tempo, e mostrar para vocês os objetivos principais dessa pesquisa hoje que a gente vai fazer. Então, a gente tem como os objetivos gerais: sensibilização sobre influências ambientais, sobre a qualidade de vida das cidades. Essa correlação à sociedade civil, com muita dificuldade, a gente está tentando trazer com o conteúdo que a gente vai mostrar para vocês. Com isso, a gente quer estimular que as pessoas reflitam realmente que falar de meio ambiente é o mesmo que falar de qualidade de vida. Então, a partir do diagnóstico da percepção social sobre as questões ambientais, a gente entende que a gente vai trazer algumas demandas que são importantes na visão da sociedade civil, que passem aí a ser prioridades na gestão pública e nos programas de governo que a Prefeitura desenvolve. E a partir daí estimular que realmente a sociedade civil passe a propor política pública e acompanhar a implementação dessas propostas de fato durante a gestão dos seus representantes. Por favor. As referências para a definição dos temas: nós tivemos em 1986 a elaboração de uma pesquisa de percepção realizada pela CETESB, e meu diretor hoje da SOS, Mário Mantovani, realizou uma equipe de ir até os municípios e ouvir a sociedade civil com relação aos aspectos socioambientais que aconteciam nas suas cidades. Então a gente está fazendo uma releitura agora nesse momento, trazendo dentro dos 8 temas que a gente vai abordar o que hoje o Estado avalia como sendo o ideal para a gestão ambiental. Então a gente trouxe, além daqueles 10 aspectos que foram avaliados lá em 2006, a gente está trazendo os temas que hoje o Estado avalia como prioridade de gestão ambiental por intermédio do programa Município Verde Azul, que eu tive a oportunidade de participar desde a elaboração, em 2012 até 2013, onde nós avaliamos todo o desempenho dos municípios em função das 10 diretivas ambientais estratégicas, onde Campinas participa com a gente mais ou menos, acho que há 2 ou 3 anos. A percepção do projeto Tietê foi, na verdade, uma proposta dentro do projeto Tietê 2, que a SOS Mata Atlântica participava com um componente de educação ambiental. Então, nessa segunda oportunidade, no projeto Tietê 3, nós trabalhamos com a metodologia da percepção, onde percorremos aí 38 municípios da região metropolitana fazendo esse trabalho que eu estou fazendo aqui com vocês hoje, para trazer os grupos de monitoramento do Observando Rios, para participar dos temas e das pautas do meio ambiente da cidade, não só com relação a recursos hídricos, e mostrar aos conselheiros que esse trabalho acontece. Então a pesquisa tem 2 objetivos, que é trazer a percepção da sociedade com relação a esses 8 temas que a gente está levando e levar até eles o entendimento e a possibilidade de fazer essa reflexão, de conseguir entender que qualidade de vida é falar de meio ambiente, gestão pública e fazer esse acompanhamento. Vamos lá? Então, levar informação já deu antecipada, levar informação e trazer percepção é o que a gente está buscando. A pesquisa foi elaborada pelo Instituto Paulo Montenegro, que é um braço socioambiental do IBOP. Então, nós fizemos a elaboração dessa pesquisa, mais uma vez, só lembrando, focados no que é hoje avaliado pelo Estado e naquilo que é realmente prioridade de entendimento de informação para a gente levar para a sociedade civil e fazer um contraponto daquele entendimento do que a sociedade civil está enxergando e daquilo que realmente o Estado está pontuando e está sendo informado pelos municípios. A gente vai ter uma possibilidade de comparar se aquilo que o Estado hoje avalia, pontua, que é a informação que o município oferece, é a mesma informação e é o mesmo entendimento que a sociedade civil tem ali no seu cotidiano. Vamos lá? A pesquisa tem 8 temas, a gente pode passar rapidamente. Qualidade do ar e ambiente urbano, por favor. Qualidade da água,
sustentável, informações ambientais, participação social. E esses são os 8 temas que a gente vai ver em seguida. Então, só mostrando o contexto dessa pesquisa, ela aconteceu nos 68 municípios do Baixo Médio Tietê, do Alto, desculpa, Médio Tietê Sorocaba, e em 34 municípios do Plano Municipal, do Programa de Plano Municipal da Campante. Vamos lá? A estrutura da pesquisa, eu vou mostrar para vocês que existe um formulário online, existe um formulário impresso, que é o que a gente vai fazer agora. Eu vou pedir já para o pessoal, se alguém tiver possibilidade de ajudar, por favor, entregar para vocês esse formulário. A gente vai fazer todos aqueles critérios que a gente, aqueles itens que a gente avalia, que a gente propõe que sejam respondidos, a gente vai fazer aqui rapidamente. E em seguida eu vou convidá-los a disponibilizar esse link online para os seus conhecidos da sociedade de Campinas, para a gente entender e ter aí mais ou menos um panorama de como é que as pessoas percebem a questão ambiental, além do entendimento de vocês, que são especialistas e acompanham a gestão, e já vão ter realmente um conhecimento mais apurado do que a maioria da população, com certeza. Vamos lá? Esse é o perfil das pessoas que a gente entende que são interessantes, então toda a população, de todas as áreas possíveis e imagináveis, pessoal da educação, transporte, sociedade civil que não trabalha com tema político nenhum. Vamos lá? Aí foram os métodos, pode passar. Esse é o resultado que nós temos obtido. Foi uma amostragem de 60 pessoas, não sei qual é o município, mas cada um daqueles itens que a gente vai passar vai trazer um gráfico como esses, para a gente conseguir entender qual que foi o entendimento que houve sobre cada assunto que a gente vai jogar. Vamos lá. Essa, na verdade, é a informação que constava lá na caracterização de 86, então a gente pegava os dados oficiais e fazia um contraponto com a percepção da sociedade civil, que é o que a gente vai fazer aqui em Campinas mais uma vez. A gente já tem o resultado da primeira etapa do processo no ano passado, foi feito em 60 municípios, nós tivemos aí 1000 questionários respondidos, e em seguida a gente pode mandar os resultados para vocês entenderem até onde é a aplicabilidade desse instrumento. Que não é só, na verdade, utilização dentro do diagnóstico, dentro do Plano Municipal da Mata Atlântica. O ideal era que vocês não lessem agora nesse momento e a gente visse em seguida. Vamos lá, rapidamente a gente já chega lá. Então a gente tem aí a oportunidade do exercício do processo democrático, né? Que é trazer o entendimento da sociedade civil para dentro da gestão pública e realmente do acompanhamento da implementação desse entendimento e dessas prioridades vistas no olhar da sociedade civil e não nos interesses políticos partidários, que é o que acontece, infelizmente, generalizado aí nos nossos órgãos públicos. Ainda, que é um processo que a gente está, graças a Deus, transformando agora. Vamos lá. Como é que aconteceu no projeto Tietê 3? Pode passar. A apresentação vai ficar disponível para vocês também. Esse é aquele que tinha um rapaz no caiaque? Faz parte, o Dan Robson. O Dan Robson fez com a gente um monitoramento do Tietê inteiro durante 10 meses e a gente ia fazendo avaliação. O equipamento que ele usa hoje é bem parecido com o equipamento que é oferecido para os grupos de monitoramento, que é um kit que a gente chama de monitoramento. Que avalia 14 parâmetros de percepção. Então a gente tem 7 químicos e 7 de percepção visual, de odor e tal. Então os grupos de monitoramento são formados com a sociedade civil, né? Eles indicam para nós qual que é o curso d'água que eles querem fazer um monitoramento e uma vez por mês eles fazem essa análise e colocam no sistema da SOS lá do Observando e a gente faz um contraponto daquilo que é avaliado pelo órgão público se é coincidente com aquela análise que nós fizemos. É uma metodologia validada por profissionais, academia e tal, e a gente está continuando, a gente está ampliando esse programa agora para os 17 estados. Eu cheguei a ver, uma dessas, principalmente a Maria Globo, dava muita ênfase, arame, tipo um copinho qualquer. Sim, tá falando. Não, mas aí está fora do parâmetro de coleta, porque você tem que ter não só o kit, o equipamento, para cada, para você ter uma ideia. Nós lá, né, na CETES, apesar de eu não ser o cara que faça toda hora a amostragem de água, mas a gente tem que ter, a gente tem que ser acreditado por técnico e o laboratório. Cada amostra um balde de alumínio para uma corda, um mosquetão. Né? Então, e aí, será que não pode dar problema? Não. Você chegar e falar o seguinte, tá, tudo bem. O técnico, o menino, o voluntário, enfim, voluntário. Ele pode ser até o acreditado, porque
Isso você vai Não e faz só. uma A acreditação. grande maioria não. Essa Mas sim. o equipamento kit, eu fui fazer uma amostragem e o cara me deu um balde. Eu falei, não, eu quero 2, eu vou mostrar 2 pontos. Eu posso, aspas, contaminar uma amostra porque eu estou usando um balde para 2 coletas. Eu não posso, é a mesma coisa de dar 2 injeções com uma seringa. Mas o parâmetro de análise desse que é avaliado, na verdade, não dá tanto esse risco para a gente correr em contaminação. Porque o que é avaliado não muda com relação à metodologia de coleta. Né? Na verdade, assim, o professor Aristides e o professor Samuel Branco foram quem validaram a metodologia para a gente estar aplicando nesse sentido de fazer análise desses parâmetros. Ah, Então, mas não era do... a legitimidade do resultado, eu acho que varia de acordo com o que está sendo analisado. Né? Então, a CETESB, obviamente, tem esses equipamentos mais apropriados, tecnicamente, mas minimamente o que a gente quer fazer um comparativo é coliforme fecal, fósforo, que são realmente substâncias que não sofrem influência no sentido da coleta, se for feita nesse sentido. Né? Mas aí a gente pode conversar com os professores e tentar aperfeiçoar uma metodologia de coleta. Porque pro leigo, ele tá vendo e tá falando, pô, eu sei que o meu Tietê tá detonado. Mas eu não tenho nenhum embasamento na metodologia do standard métricas, por exemplo, Porque senão... porque aí você não tem validade. Então, a validar, então, Validação dos dados foi verificada. cientificamente ele foi validado dentro dessa metodologia Da standard. não tenho certeza, não é da standard, não tenho certeza, mas a gente pode ver a Malu Ribeiro, que é a nossa coordenadora, né, ela pode dar uma resposta mais... Simples, barato. Barato de você colocar dentro dos critérios. Você deve ter um apoio, eu imagino, você deve ter um caminhão de apoio ali. Não, Uma coisa é descendo o é uma rio. mochila e um ponto específico que aquele grupo avalia. Ah, mas esse é aquele outro, das escolas. Isso. Não, é aquele menino que desce o O rio. Dan Robson De tem caiaque. ele faz um outro método. É esse que eu estou falando. Do menino, Mas que, deve ser né? equipamento. Você vai olhar coliforme, você pode ter coliforme. Coliforme é um indicador. Vamos chamar a Malu Ribeiro para a gente discutir a metodologia do Observando, mas agora vamos focar na nossa história aqui hoje. Isso. Bora lá. Então, esse aqui foi o que a gente fez com os planos municipais, resultados por agora. Pode passar. Oportunidade de pesquisa em outros projetos. A percepção foi... O objetivo é que a maior parte da população possa ter acesso à pesquisa. Não para a gente trazer para nós os resultados, mas para levar para eles a oportunidade de fazer essas correlações que a gente vai fazer agora em seguida. Bora lá. Aí a gente tinha algumas experiências que nós fizemos com o pessoal lá do Centro de Experimentos. A divulgação dos dados. Então, mas daqui a 6 meses a gente vai ter as informações da percepção da sociedade civil no Atlas da Mata Atlântica. Hoje a gente mostra a cobertura vegetal com parceria com o INPE anualmente sobre como é que está a situação da Mata Atlântica nos 17 estados. E agora, nossa próxima ação com o Atlas é dar visibilidade à percepção das pessoas com relação aos 8 temas que a gente está abordando, né? E mostrando quem são os conselhos de meio ambiente, quem está fazendo o trabalho do Plano Municipal da Mata Atlântica, para a gente poder criar maior interação com as pessoas, porque as pessoas querem saber, querem fazer, mas a informação nem sempre fica ali muito acessível para a gente saber exatamente que instrumento utilizar. Vamos lá? A gente pode usar aplicações da pesquisa em diversos lugares. A gente tem umas experiências legais com as professoras que usam a pesquisa para fazer a educação ambiental de forma interdisciplinar, multidisciplinar, como é proposto na Política Nacional de Educação Ambiental, tão difícil realmente de botar na prática. Bora lá. Em seguida, por gentileza, aquele segundo arquivo no PDF. Vocês receberam aí, então, um impresso com os